Capítulo 9. Além dos olhos, o matemático e o xamã. Encontro de Bruce Albert, Michel Cassé e Cédric Villani a propósito de uma conversa com Davi Copenaua. Entre o especialista que atinge pelo cálculo uma realidade inimaginável e o público ávido de capturar algo dessa realidade cuja evidência matemática desmente todos os dados da instituição sensível, o pensamento mítico volta a ser o intercessor, único meio para os físicos se comunicarem com os não físicos. Claude Lévi-Strauss. Michel Cassé. Esse verde era de bom augúrio, mas certamente não era floresta aqui neste cruzamento, embora o cemitério não estivesse longe. O que melhor do que um terraço de café para vencer a incompreensão? Um xamã da comunidade Yanomami, Davi Copenaua, e um matemático futuro agraciado com medalha Fields, Cédric Villani, se encontraram primeiro no café Le Gymnase e depois no Raspail Vert, por instigação de Hervé Chandé, que concebeu as exposições Terre Natale. O café se tornou por um tempo uma casa-aldeia em plena capital francesa. Eles se falaram olhando-se nos olhos, e as paralelas começaram a convergir no espaço curvo. Bruce Albert, antropólogo, se encarregou da translação. Bruce Albert. Eu traçaria um primeiro fio para nosso diálogo matemático-xamânico, retomando a intensa curiosidade de Davi Copenaua diante do virtuosismo impetuoso de Cédric Villani em fazer descer as imagens de equações na tela de seu computador. Por muito tempo, calado e sonhador, ele o interrogou de repente a queima-roupa. Você sonha muito? De que são feitos seus sonhos? Perguntas desconcertantes às quais Cédric Villani respondeu sem rodeios com uma leitura de notas de sonhos, logo trazidas da memória de seu laptop como subtítulos desfasados das imagens matemáticas que ele acabava de apresentar. Esse momento de improvável sintonia transcultural me impressionou muito. Pode-se facilmente considerar que nossos registros de explicação da ordem invisível do mundo e aqueles a que se referem os Yanomami são incomensuráveis, embora também se possa, o que é mais arriscado, tirar de suas refrações cruzadas insuspeitas fulgurações filosóficas e poéticas. Porém, devemos reconhecer que idêntica necessidade parece impor, em qualquer mundo humano possível, a esses relatos do invisível que eles sejam objeto de simbolizações complexas, narrativas plásticas ou gráficas, que estas sejam elaboradas por seres de exceção e que eles as produzam a partir de experiências subjetivas extremas. Não seria isso uma propriedade comum à invenção matemática, ponta do metal, lhe dizia Lacan, e ao xamanismo, tanto quanto a qualquer criação artística? Nos dois casos, é a partir do aprendizado dos limites da linguagem, apoiando-se num novo conjunto de imagens do desconhecível, que se cria, parece-me, um registro simbólico inédito para dar ordem e origem às contingências do mundo visível. E é verdadeiramente um aprendizado ultra-rigoroso. Conheço um pouco dos xamãs Yanomami e pressinto que do matemático é exotismo à parte feito da mesma cepa. Na verdade, trata-se de quebrar à custa de disciplina muito severa e às vezes de grande sofrimento psíquico. Cantor, Gödel, Turing e Nash, por exemplo, os limites da subjetividade a fim de liberar imagens mentais inéditas que uma hiperprodutividade simbólica inacessível ao comum dos mortais vem transcrever. Parece-me que foi a intuição profunda dessa proximidade cognitiva que Davi Copenaua teve a partir do que entreviu do trabalho de Cédric Villani. Então, para resumir, o espírito das imagens equações não chegam aos matemáticos assim como as imagens espíritos não chegam aos xamãs? Cédric Villani. O
O que faz estremecer os matemáticos, ou que simplesmente os deixa em transe, não são as imagens ou os arranjos de sílabas, são as relações entre objetos matemáticos, as simetrias inesperadas, os laços invisíveis, relações tão belas que imediatamente nos convencemos de sua realidade, impressionados por uma ofuscante evidência. O que é belo para um matemático? Ou para um cientista? Lord Kelvin falava com deslumbramento do grande poema matemático de Fourier, um poema de conceitos, em que se representam geometricamente os sinais de todos os tipos, em que até mesmo o fogo é regido por equações, em que o universo é de insondável complexidade, se resume a algumas fórmulas buriladas. A concisão, a potência, o poder explicativo fazem parte da beleza matemática. As equações diferenciais parciais são poderosas. Resumem num objeto compacto um mundo contínuo de complexidade assustadora, e elas se encontram em todos os aspectos do mundo. As equações diferenciais parciais desde o primeiro dia do mundo até o fim do mundo. Mas para apreciar o grande poema de Fourier, para compreendê-lo em todos os detalhes é preciso praticá-los, obrigar-se a um treinamento implacável, como bem o sentia Bruce Albert. Enquanto o poeta não busca necessariamente compreender todos os aspectos de sua obra ou da obra de seus colegas, o matemático, por sua vez, busca justamente compreendê-la nos mínimos detalhes, e isso não diminui a sensação de beleza que ele experimenta. A clareza é uma virtude insubstituível da estética matemática. Por isso desconfiamos do verbo, que corre o risco de se tornar escuro e tão poderoso. Von Neumann compreendeu muito bem a tirania do verbo. Quando Shannon lhe falou do conselho de informação, ele lhe sugeriu a palavra entropia, uma palavra feita para impressionar, uma palavra improvável para medir a improbabilidade, uma palavra mágica que provocaria o deslumbramento, uma palavra cruel que paralisaria os contestatários. O mundo é tão assustador. Costumam me perguntar se estou em busca de equação última. Respondo que ela não existe. O universo permanecerá incompreensível para todo sempre. Dele só compreendemos alguns fragmentos e jamais poderemos apreendê-lo. Já não é um elefante explorado pelos cegos, é um baobá explorado pelos cupins, cegos como deve ser. É o poema último, claro. Então o matemático lê sobre o prisma matemático, constrói para si mesmo uma representação. Inscreve o mundo na matemática e a matemática no mundo. Mas para contar esse mundo aos outros é preciso extrair-lhe histórias. Para captar a atenção, as histórias devem ser inesperadas e harmoniosas, suaves e cruéis. A figura do contador é certamente importante e universal. O contador pode ser científico ou xamânico. Trata-se de uma questão de comunhão. É nosso dever contarmos-nos histórias uns aos outros, dizia o grande contador Neil Gaiman. É preciso prestar atenção, porém, na imagem do ser de exceção, para retomar a expressão de Bruce Albert, que dá a impressão de que alguém que se coloca acima da massa e do mundo. De meu lado, ao contrário, sempre me coloco no meio do mundo. Catalisador, sintetizador, antena relé mais que emissor, e sempre atrás das matemáticas que são bem maiores e maravilhosas do que o cérebro que as decifra. Michel Cassé. Sonhador subvencionado pelo Estado, pago para imaginar e inalar a pequena fumaça quântica que faz ver duplo e às vezes múltiplo, pego minha carteira no partido onírico. Vocês não podem imaginar como, para mim, são preciosas essas pistas de sonho. Vou tomar um gole de nuvem antes de recolocar o sonho em cima da mesa. Bruce Albert. Sim, ser de exceção. É uma expressão de conotações certamente infelizes. Trata-se, melhor dizendo, de um dom de solidão. De acordo com a expressão de Alexandre Grothendieck, o xamã Yanomami é evidentemente um entre os seus, mas nem por isso deixa de ser, graças às suas aptidões e à sua iniciação, um cantor cosmológico muito singular.
Homem espírito chapirité, ele escuta sem trégua, sonha ou sessões, a dança dos seres imagens do tempo das origens cujos movimentos enigmáticos agitam o universo das aparências entrevistas pelo resto dos humanos. É um corpo condutor de imagens, de além-mundo, cujas palavras outras ele sabe fazer os seus ouvir. Portanto, é de fato um contador, mas um contador que não cessa de subverter a narração banal do visível por suas hipóteses cosmológicas cantadas e suas transformações ontológicas dançadas, aparentemente pouco a ver com o surgimento do poema conceitual das equações, mas a aventura do pensamento xamânico que se esforça em cartografar o ainda não dito de um universo possíveis por combinações de imagens. Parece-me ainda assim fazer eco a certos aspectos da criatividade matemática. Essa forma de pensamento visual do desconhecido, que eles chamam de sonho, acordado ou não, Sir Michael Atiyah, imagens mentais ou vistas metafísicas, me parece igualmente colocada pelos matemáticos na origem de suas iluminações criativas. Henri Poincaré, em sua conferência sobre a intervenção matemática, fala até mesmo de estados semi-hipnagógicos que de súbito deixam entrever a beleza e a elegância de novos seres matemáticos. Creio que o que impressionou a Davi Copenau em seu encontro com Cédric Villani, assim como os que ele teve com diferentes artistas na Fundação Cartier em 2003 para a exposição Yanomami, L'Esprit de la Forêt, foi essa confrontação com uma nova forma de conhecimento pela imagem, culturalmente muito diferente em seus conteúdos, claro, mas de uma intrigante proximidade em seu funcionamento com um modo de pensamento onírico do xamanismo. Ele também, aliás, obcecado pela estética. Michel Cassé. Sonho e mentira. É preciso ser apaixonado ou religioso para ser um bom pesquisador, dizia Einstein. Inscrevo-me como você no campo apaixonado, mas me pergunto se uma ponta de religiosidade não vem remexer o coração unitário monoteísta da astrofísica. Terra igual a céu, na terra como no céu. O céu, o grande céu dos anjos, foi substituído por um universo de papel e equações. Invertendo a flecha do tempo, acreditamos ter voltado à origem. Tudo converge num ponto. Um ponto. Mais nada. O tempo, zero, é um instante num tempo que ainda não existe. Quando o número de objetos tende a 1, a linguagem tende a 0. Silêncio, portanto, sobre a origem. Mas a questão não se extingue. Isso é um sonho de físico. Voltemos à matemática. Urihiá, a visão xamânica da floresta. Desenho de Davi Copenau, sem data. Bruce Albert. E a dança das imagens, justamente, o pensamento sem palavras de que fala Roman Jacobson a respeito da reflexão visual de Einstein, me parece, portanto, ocupar realmente um lugar central na invenção das matemáticas, vindo antes dos ascéticos rigores da cartografia racional do desconhecido, que em seguida são traçados pela caligrafia das equações e pela topografia dos diagramas. Alexandre Grothendieck descreve assim todo o seu trabalho, como uma espécie de viagem onírica que fiz no meu passado de matemático, senão seguir a sonhar até o fim, até sua manifestação mais manifesta, mais sólida e irrecusável, fragmentos de sonho, soltando-se um a um de pesado e denso tecido de brumas? E essa busca de imagens guias não se refere de jeito nenhum ao universo visível. O que eu vejo não é visual. Lembra-me Kyle Gromov. A visão de que se trata aqui é como para os xamãs a de um olhar para dentro, Jacques Hadamard a de um olhar revirado, que vê e conhece mais além dos olhos. Como costuma afirmar Davi Copenau, os olhos devem aprender a morrer para sonhar a terra, para sonhar o mundo. Então, talvez, finalmente, não será tão extravagante quanto parece pretender que ninguém pode ser matemático se não tiver uma alma de xamã. Desviando um pouco a citação de Sophie Kowalewskaya, evocada por Cédric Villani num prefácio recente.
Cedric Villani. Retornamos ao poeta de quem o austero Lord Kelvin falava com exaltação. No que se refere a ver, há muitas maneiras de ver. Primeiro, o olhar interior revirado, irrevertido, voltado para o formigueiro de numerosos que fervilham no cérebro devastado, conforme a expressão jocosa de um célebre escritor francês que não parecia ter muita simpatia pelos matemáticos. Esse olhar vê dentro, imagina e subverte nossos sentidos, mas há também um olhar no sentido concreto, tangível, que examina fenômenos físicos, simulações numéricas ou outras representações visuais do mundo para forjar sua intuição. E depois há o olhar do pesquisador teórico, que escruta fórmulas, que as examina sob todos os ângulos para encontrar seus pontos fracos, como um alpinista avaliando a montanha para encontrar seu via de acesso. Se eu trabalho num problema de física das galáxias, vou olhar simulações numéricas, nuvens de pontos, tentar me forjar numa imagem mental desses bilhões de estrelas átomos em interação. Vou também olhar no branco dos olhos o reflexo abstrato deles. Magnífico e despojado, a equação de Vlasov-Poisson. Essa equação, vou enfrentá-la num combate singular. Cercar-me de colaboradores se ela revelar demasiado forte, vencê-la e torturá-la em todos os pormenores, e nela me vingar de minha incapacidade de desvendar diretamente o mistério. Michel Cassé. A física matemática calculou seu sonho cósmico. O universo, diz Valery, não é mais que um defeito da pureza do não ser. Infinito, inacabado, insuportável de rigor geométrico e de beleza extensível. Sua semelhança com uma bolha de sabão me comove. Nosso universo observável, região esférica centrada no belo olho em que a luz vem nos acariciar depois de 13,7 bilhões de anos de voo, seria apenas paroquial, provincial, seria uma bolha estampilhada, apta para a vida entre miríades de bolhas ineptas. Uma mitologia, teologia do pluriverso está nascendo. Haveria alteridade cósmica e paralelismo dos mundos. Marche ou sonhe. Bruce Albert. Os Yanomami distinguem as pessoas que somente existem e as que sonham perto, por recomposição de lembranças cotidianas, e os homens espíritos, cujo interior pode ser levado pelos seres imagens, Chapiripê, vindos da origem do mundo. É graças ao valor de sonho desses Chapiripê que os xamãs podem sonhar longe e são considerados mestres sonhadores Maritimapê. A prova extrema da iniciação e da intensidade renovada do trabalho xamânico colonizam seus sonhos a ponto de povoá-los unicamente de imagens vindas de seus transes diurnos. Sessões xamânicas e sonhos, direito e avesso, em continuidade um com o outro, formam uma espécie de faixa de Möbius cognitiva que lhes dá acesso à ordem subjacente do mundo visível. Tornando-se outros, os xamãs se identificam alternadamente cada um dos seus seres primordiais, cujas imagens eles fazem dançar, desdobrando assim seu olhar segundo uma pluralidade infinita de espaços-tempo ontológicos. A matemática não é, sob esse aspecto, tanto quanto o xamanismo é pela coreografia narrativa. A etemografia infinitamente exata de sonhos multiperspectivos lançados ao assalto da estranheza inexaurível do real. Cedric Villani. Bruce Albert o expressou tão bem. Sob suas aparências externas abstratas, os conceitos matemáticos são sempre maneiras de representar o mundo real, oníricas talvez, mas alimentadas por uma lógica inabalável. E além disso, trata-se de um sonho que todo mundo tem ao mesmo tempo. Não há nada mais universal do que a matemática. No termo do singular, reveste toda a sua importância. É um sonho que todos podemos partilhar e verificar. No entanto,
Não há nada mais singular, já que cada matemático tem seu próprio estilo, seu modo de sonhar e sua estética. Um sonho ao mesmo tempo pessoal e padronizado. Será que é o matemático que sonha o mundo ou, ao contrário, ele mesmo evolui num sonho? A matemática, como xamanismo, é uma aventura a um só tempo solitária e coletiva, imensamente social. E quando nos apropriamos de um teorema, quando o redemonstramos com nossas próprias palavras, é, afinal de contas, uma maneira extrema de apreciar essa obra. Ou, por que não, para retomar a expressão de Aragon, uma forma superior da crítica poética. Michel Cassé. O cruzamento está feito. Cédric Villani e eu mesmo precisávamos de um verde puro para lavar nossos dentes de ciência. Encontramos na selva. Mas um enigma sofre por não ter sido descoberto. Como os átomos de imaginação são ligados à matéria? O universo geme ao se ver separado em indivíduos. Por qual mistério os objetos do campo físico são postos em correspondência com os objetos imaginários da álgebra e da geometria? As equações entre símbolos permitem a expressão de leis concretas. Com o lápis da poesia e da crítica, remexamos o espírito da floresta. Estamos sob uma folha. Aqui vos esperamos. Postscriptum. Cédric Villani. Encontrei Davi Copenaua com o etnólogo Bruce Albert em Paris em 2011, quando eu estava envolvido na preparação da exposição Mathématiques, un dépassement soudain, apresentada pela Fundação Cartier para a Arte Contemporânea. Foi uma conversa fascinante. Me marcou porque esse encontro com Copenaua abriu meus olhos para as graves ameaças que pesam sobre as culturas e o ecossistema dos povos autóctones amazônicos, mas também porque desencadeou uma reflexão inesperada sobre a convergência entre o papel dos xamãs e dos cientistas em relação à sociedade, mas além das evidentes diferenças, no que se refere aos métodos e ao estatuto de suas produções respectivas, são ambos passadores e sonhadores, antenas de um mundo invisível que ajudam os outros a estruturar seus próprios pensamentos e a se comunicar entre si. Tal encontro surpresa foi ponto de partida dessa conversa escrita a três, Michel Cassé, Bruce Albert e eu, que constitui uma homenagem mais que legítima ao pensamento de Davi Copenaua, cuja consciência aguda das relações ecológicas, bem como dos laços de interdependência de todos os aspectos da sociedade e do meio ambiente, é espantosamente contemporânea de sua herança multissecular.